No final dos anos 90, vivi algum tempo em Buenos Aires, onde eu dirigia um polo de produção internacional. Os clientes vinham por conta do câmbio baixo e pela variedade de locações que são lugares para filmar. Mas eles também vinham, eles cruzavam o Equador, motivados não só por causa disso, eles também vinham para a caliente e libertadora Noche Porteña. Alguns foram para a noite de Buenos Aires e nunca mais foram vistos. Como se não bastasse o choque entre culturas, havia, nas filmagens, uma tensão nem sempre sutil entre inovadores e conservadores, já que a maioria dos técnicos que vinham de fora respirava, aqui eu fiz uma anotação, respirava, Flávia, respirava, os técnicos respiravam os primeiros ares da era digital, enquanto os locais eram de uma escola, Buenos Aires, Argentina, totalmente tradicional. Para não dizer irracivelmente tradicional. No se puede. ¿Por qué no? Porque no. Pero, ¿por qué carajo no? No, ¿por qué no? Porque acá não se puede. Não porque não, parece a resposta que se dá a uma criança. E ainda assim, não a qualquer criança. Lembro da indignação que sentia desde pequena, eu já fui pequena, com a imposição de limite sem uma razão clara. Gente, eu nasci em Porto Alegre na virada dos anos 60 e sempre fui andrógina. Isso significa que eu sou PhD em bullying, escola, Pio XII, IPA, com especialização em no porquê não. As brincadeiras e tarefas do repertório disponível para uma menina de 6, 7 anos já não me entusiasmavam naquela época. Eu só queria brincar na rua, subir em árvore e jogar futebol. Coisa de guri. E que uma menina não pode, por que não? Só que eu jogava muita bola. Uma vez me fazendo passar por um guri, escondida entre os meus amigos de time de rua, eu joguei toda a fase classificatória do campeonato Dente de Leite, um campeonato importante, até ser descoberto. Vocês imaginam a situação quando a gente começou a jogar em lugares melhores e tal, e tinha aquela situação do vestiário, eu me enfiava dentro do guarda-roupa para não ver os guri pelados. Para o horror, eu fui descoberta, claro, né? Para o horror e vergonha das minhas tias, que viviam enchendo a cabeça da minha mãe, que tentava a qualquer custo me fazer usar saia. Aliás, é a primeira vez que eu estou usando saia em anos, em homenagem a vocês, tá? Ela queria que eu usasse saia, pelo menos, Flávia, na festa de aniversário da sua prima. Minha mãe só me convenceu. No dia que ela me mostrou na Barça ilustrações de legionários romanos vestidos de saiote. Que linda! Veio de vestido! Eu não sou linda, eu sou uma legionária romana. Eu não queria ser um menino, gente, mas tampouco queria ser enquadrada e limitada ao padrão feminino. Definitivamente eu não cabia em nenhum dos dois modelos estéticos e de comportamento disponíveis na época. E me dou conta que mesmo sem querer, minha própria existência sempre provocou e desorganizou a ordem das mínimas coisas ao meu redor. E de algumas certezas absolutas. Ou seja, não adianta, eu sou disruptiva por natureza. E eu preciso confessar a vocês que estou me sentindo, aliás, muito bem nesse cenário, onde somos obrigados
a nos inventar e reinventar cada vez mais rápido e conformem-se para todo o sempre. Aliás, falar na velocidade em que o mundo está mudando já é até lugar comum. Na verdade, precisamos prestar atenção na aceleração. Essa sim me impressiona. Pois não só a velocidade é exponencial, a aceleração também é. Segundo Ray Kurzweil, futurista americano e nosso colega de TED, os próximos 100 anos, o professor Gustavo conferiu a informação, os próximos 100 anos trarão um impacto de inovação equivalente aos últimos 20 mil anos. Ou seja, o impacto de inovação a cada ano, a partir de agora, será o equivalente a 200 anos. Um ano, 200 anos. Como que eu vou explicar isso para as minhas tias, né? E como explicar também o fato de que o meu DNA disruptivo sempre foi uma vantagem competitiva? The Communication Revolution, o estudo que eu vou apresentar, nasceu com o intuito de encontrar respostas e construir uma base teórica para essa quase impossível tarefa, que é inovar em plena era da aceleração no meu querido estado. Um dos grandes responsáveis por esse cenário vertiginoso, aliás, chama-se Vint Cerf, e é nada mais nada menos do que um dos pais da internet. Durante a entrevista que ele nos concedeu na Califórnia, ano passado, ele nos disse que o poder não está na informação. O poder está na informação compartilhada. É, portanto, um privilégio estar aqui, no palco do TEDx Unicinos. Muito obrigada. Enfim, um tapete vermelho, gente, para compartilhar com vocês The Communication Revolution. Em 2013. O mundo nas ruas, intenso, incompreensível e fragmentado. Foi quando caímos na estrada, tentando entender as grandes transformações da indústria da comunicação. Quais os reflexos dessas mudanças no comportamento de quem produz e distribui informação? O que muda na cabeça de quem consome notícia e opinião? Que destinos terão novas e velhas formas de comunicar? Durante 10 meses, ouvimos e registramos as opiniões de comunicadores, geeks, futuristas, filósofos, pesquisadores, jornalistas, universitários e historiadores. Mais de 300 horas de entrevistas no Brasil e nos Estados Unidos. O resultado, aqui está. Um registro histórico, sem censura, plural, colaborativo, beta, totalmente free e compartilhado na rede. Aliás, como deve ser. The Communication Revolution, um estudo que não traz verdades absolutas, propõe 11 premissas que servirão de base para que você chegue às suas próprias conclusões sobre esse mundo que aí está e se reinventa a todo instante. O novo ser humano é dotado de novas habilidades cognitivas. Entre elas, o Bullshit Detector, que maximiza o pensamento crítico, rejeita a mentira e separa o relevante do nhen-nhen-nhen. A transparência é hoje um critério obrigatório e inegociável. Por isso, não tenho outra alternativa senão falar a verdade. E desde já deixar claro que esta não é exatamente uma apresentação linear. As pessoas podem não concordar com o que você pensa, mas precisam confiar em você.
E já que a segunda premissa afirma que credibilidade passou a ser o principal ativo de marcas e profissionais, peço a todos que me permitam conduzi-los por essa narrativa, cujo objetivo é testar a capacidade multileitura de vocês, além de tentar driblar a limitação de tempo da minha apresentação. O meu plano é apresentar as 11 premissas de TCR na tela, enquanto simultaneamente faço no palco uma derivação do conteúdo. Mas só vai funcionar se derrubarmos a quarta parede, ou seja, se vocês embarcarem na brincadeira. Aliás, a terceira premissa de TCR aponta a participação como tendência transformadora e diz que o poder agora está na proximidade, na interação e no compartilhamento. A internet inaugurou um movimento global pela pluralidade, e entenda-se por pluralidade não apenas a diversidade e nossa necessidade de entender todos os ângulos de todos os assuntos, mas também a pluralidade da linguagem, que deixou de ser linear e agora se manifesta múltipla, fragmentada, intermitente, gerando comportamentos que podem ser percebidos como esquizofrênicos, como essa apresentação. Estamos reinventando a noção que tínhamos de tempo e espaço. Graças às nossas telas móveis, o padrão linear de leitura foi para as cucuias. E agora a fragmentação nos obriga nossas mentes cartesianas a se adaptarem e produzirem a integração necessária. A imagem, por exemplo, ganhou um protagonismo impressionante. É o eixo central da transformação da linguagem. Nosso desafio é entender seus novos usos. Afinal, ao contrário da escrita, a imagem não é precisa, a imagem é ambígua. Mas é fato que a linguagem transformada aumentou nossa percepção de forma exponencial, confirmando que só o estado beta é permanente. Fui eu que fiz essa galinha, o barulho da galinha. Só o estado beta é permanente e que o definitivo é provisório. Onde eu estou querendo chegar? Basicamente na ideia de que, querendo ou não, gostando ou não, você já está transformado. O fato de que está acompanhando essa apresentação multilayer é a prova disso. Inovação é evolução, garotada. Inovamos diariamente, inadvertidamente até. Pensar à frente está longe de ser um pensamento confortável, é verdade. Porém, lamento informar, é inevitável. TCR foi sem dúvida uma experiência extraordinária, que impactou e muito o nosso jeito de interpretar o tempo em que vivemos. Mas, acima de tudo, gerou em nós um grande questionamento sobre propósito e a certeza de que está mais do que na hora de adotarmos um ideário orientado para a felicidade e para a urgente reinvenção da sociedade. Eu disse, a urgente reinvenção da sociedade. Um bom exemplo de reinvenção é a emergente economia da colaboração. É provável que uma das mais importantes facetas dessa força transformadora seja o fato de que tudo o que é tangível e intangível agora possa fazer parte de um mercado baseado na colaboração. E é justamente no valor do intangível que começa o declínio da cultura econômica que só valoriza o tangível e que se limita às suas moedas. Talvez esse flerte com o abstrato seja um sinal sutil, de que estamos nos permitindo expandir
as nossas percepções e, com sorte, a nossa intuição. Afinal, precisamos reaprender uma visão não linear, mais espontânea, anárquica e intuitiva. A intuição busca as respostas onde elas geralmente estão, no espaço invisível que conecta um ponto ao outro. A utilidade é percepção. Ela não está no que você realiza, mas no modo como o que você realiza é percebido pelos demais. Recentemente alguém me perguntou: o que o grupo ganha ao compartilhar gratuitamente esse estudo? Me dei conta de que o estudo seria muito mais útil do que eu imaginava, porque é justamente esse tipo de percepção que precisa mudar. Ao construir uma ferramenta e disponibilizá-la ao mercado, o ganho é de todos. Assim é o admirável mundo novo. The Communication Revolution nos ensina que a face mais revolucionária deste mundo não é tecnológica, é comportamental. Estamos resgatando fundamentos sociais que estavam esquecidos, como o compartilhamento e a colaboração. Mas, acima de tudo, o empoderamento do indivíduo e a valorização da expressão humana, em toda a sua diversidade. Desculpa, Cunha. Minha intuição me diz que a inovação é libertação. A inovação é libertação. O inovador é livre no sentido mais espontâneo e original da palavra. O inovador é uma criança que simplesmente é, que ousa, que desafia e arrisca. Porque sim, sem não, porque não. Portanto, libertem-se. Muito obrigado.